Graça e paz, povo de Deus, uma boa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, estamos aqui com mais uma oportunidade e vamos estar nessa live deixando uma palavra da parte do Senhor, amém? Poderosa para a salvação das nossas almas, poderosa para nos preparar para os combates da vida, poderosa para nos guardar em Cristo até a vinda do Senhor e assim estaremos com o Pai para a eternidade, amém? Mas antes, deixa eu te pedir, nos ajude aí nesse trabalho, amém? Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você que é um jovem de Deus, que ama a palavra de Deus e que quer fazer a obra, nos ajude. De que maneira? Compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, se for o caso de você ainda não estar inscrito, e também apertando, o joinha, amém? Louvado seja Deus. Mas vamos para a palavra. Se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 1. Amém? Que diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí alguém pergunta, mas que necessidade de Jesus ele ser tentado pelo diabo? Primeiro, Jesus estaria iniciando seu ministério como Deus na terra. Agora ele iria anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vocês. As profecias a respeito de Jesus deveriam se cumprir. Principalmente de Isaías, quando diz, olha, que o Espírito está sobre ele, para pregar, evangelizar, para curar, para ressuscitar. E para isso ele iria necessitar da unção, do poder de Deus, do Pai, porque como Deus, ele tinha se esvaziado de si mesmo. Filipenses capítulo 2 fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, de maneira que se esvaziou, se tornou uma pessoa comum, tá? Então agora ele deveria esperar em Deus. O que ocorre? Quando o homem é confrontado pelo inimigo e ele resiste à tentação, não pecando, ele recebe de Deus, como Jesus recebeu, autoridade e poder. Autoridade sobre o mal e poder para realizar as boas obras de Deus. Então, havia uma necessidade de Jesus colocar o inimigo no seu lugar. Preste bem atenção, só para você ter uma ideia. Nessa tentação que se encontra em Mateus, Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, também se encontra em Marcos 1, 12 e 13, Lucas capítulo 4, 1 ao 13, fala da tentação de Jesus. 3 aspectos da tentação de Jesus. E o que ocorre? Quando o inimigo veio tentar Jesus aqui, ele veio com toda sagacidade. Se tu és filho de Deus, transforma em pão essas pedras. Se tu és filho de Deus, pula do penáculo. Se tu és o filho de Deus, eu vou te dar esses reinos se você me adorar. Com toda a sagacidade. Jesus venceu a tentação. No versículo 11 diz que os anjos de Deus vieram depois que Jesus venceu e supriu as necessidades de Jesus Cristo, trouxe comida para ele do céu. Amém? Os anjos de Deus. E uma observação muito importante. Depois desse encontro, o que ocorreu nos demais encontros? Nunca mais, depois desse dia, o inimigo usou de sagacidade com Jesus. Mas todas as vezes que você vê o Evangelho apresentando um texto narrativo que mostra que Jesus encontrou ali com o inimigo caiu de joelhos aos pés de Jesus e chamou Jesus de Senhor. Então, naquele combate, Jesus se revelou ali glorioso, poderoso. Amém? Pelo poder de Deus sobre o inimigo. Agora o inimigo, o que ocorre? Assim também é com a igreja. É conosco, é comigo, é com você. Quando você, como qualquer criatura nessa terra, resiste às tentações, o que ocorre? Recebe poder e autoridade de Deus. Autoridade para expulsar o inimigo, como está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, quando o Senhor diz, eis que te dou poder para pisar em serpente, em escorpião e em toda a força do mal. E nada vai te fazer dano algum. Como em Marcos 16, os sinais vão começar a seguir essas pessoas, por quê? Porque resistiram ao inimigo, tá? Nas necessidades, os anjos vêm, como está lá também em Hebreus 1, e livra e guarda, porque
esse homem, essa mulher, esse jovem está resistindo agora, não está fazendo a vontade do inimigo, tá? Ou como Tiago 4 mesmo, 4:7, né? Olha, sujeitai-vos a Deus, faça a vontade de Deus, resista o diabo e o diabo vai fugir de você. Ele não vai se meter com você, como alguns cristãos, claro que eu entendo, é por ignorância ou por falta de conhecimento, não é por simplicidade. Começa uma oração e as coisas começam a dar errado ou ficar difícil. Aí eu comecei a orar e o inimigo se levantou contra mim. Então, qual é a solução? É deixar de orar? Aí eu comecei uma campanha no monte e o inimigo se levantou. Qual é, então, a solução? É deixar de buscar Deus? Não, amados. Jesus suportou 40 dias e 40 noites para colocar o inimigo debaixo dos pés e depois nunca mais o inimigo se levantou contra ele. Então, quando passarmos pelas provações e tentações, o inimigo vai ser colocado debaixo dos nossos pés, como está lá também em Romanos 16. Em breve, Deus colocará o diabo, Satanás, debaixo dos vossos pés. Quando isso? Quando o homem vencer as tentações. Quando é que o céu vai se abrir, os anjos vão descer e servir o cristão? Quando o cristão suportar e vencer as tentações. Esta é a verdade. Você veja que Tiago entendeu muito bem essa situação. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, temos motivo de grande alegria passar por tentações. Por quê? Porque vai te dar condições de crescer espiritualmente. Vai te dar a condição de provar que realmente ama Deus. E por conta disso vai receber sim. Vai receber o poder e a autoridade que Deus designou para todos aqueles que o amam. Tá? O versículo 12 de Tiago, capítulo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o varão que suporta as provações ou as tentações, porque depois de passar pela prova, este vai receber a coroa da vida, a quem Deus prometeu, né? A todos aqueles que o amam. Deus prometeu aos que o amam. E vale a pena lembrar de João, quando ele diz, ó, se me ama, Jesus falando, guardareis os meus mandamentos. E é para esses que Jesus vai vir, para esses é que o Pai vai se manifestar. Perdão. Então, meus queridos, olha, ainda mais o que está escrito, tá? Em 1 Coríntios 10, 13, né? Que diz, olha, nenhuma tentação existe se não for vinda do coração. Por quê? No coração estão as necessidades, como Jesus teve necessidade de comer. Então ele veio oferecer pão. Como ele foi sagaz, ele quis que Jesus provasse quem era. Nós não precisamos provar para o inimigo quem somos. Nós precisamos andar na presença de Deus, santo e irrepreensível, imaculado. Amém? Então assim, olha, e eu vou fazer essa leitura aqui, 1 Coríntios, capítulo 10. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas tem uma coisa, fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape. Para quê? Para que a possais suportar. Então, tudo que o inimigo vem fazendo aí, Deus diz que o homem pode suportar. Porque o próprio Deus dá força, dá o conhecimento, tá? Você veja que Jó suportou todas as provas, e aí Tiago diz, olha o fim que Deus o deu. Olha lá, Deus restaurou, Deus o enriqueceu, Deus deu filhos, Deus deu uma família e um lugar na eternidade, no céu, à mesa, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Então, meus amados, a tentação vem, mas não é para a destruição do cristão, é para a elevação do cristão. Quando o cristão vence a tentação, Deus dá poder e autoridade a esse cristão. Lembrando uma vez mais aqui, de Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e o diabo vai fugir de vós. Tá? Ele não vai ficar se andando, ele vai fugir. Então, essa questão de, eu comecei a orar e consagrar, o inimigo se levantou, não. Não creia nisso. O inimigo foge quando você tem vida de oração. O inimigo foge quando você vai fazer uma campanha de oração, de consagração. O inimigo foge de você.
ele vai embora, ele se retira. Ele fica por baixo, ele perdeu. Estão entendendo, igreja? Então, tenha por motivo de grande alegria. Por quê? Porque você vai adquirir agora uma comunhão maior com Deus. Você está provando a Deus. Lembra de o próprio Deus prova a Abraão? Me dá teu filho, ele vai. E aí Deus diz, basta, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. Sabe então? Porque você não negou o teu filho. Resista às tentações. Você, meu irmão, minha irmã, resista, jovens, resista à tentação. Se sujeite a Deus e você vai ver o quê? Uma glória de Deus, um poder de Deus que vem subjugar, que vem destruir as fortalezas do mal. Amém? Fica aqui esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia.